Boa tarde, senhores cidadãos do município de Quatro Barras e de todo o estado do Paraná e de todos os estados da Federação do Brasil. Hoje nós estamos aqui na sede da Câmara de Cidadania de Quatro Barras de Utilidade Pública, criada na Lei 10.27 e também a Lei de Liberdade de Expressão e Livre-Arbítrio, onde todo cidadão brasileiro ou estrangeiros da sociedade tem direito à liberdade de expressão. Hoje nós estamos aqui na sede não para falar em nome de religião ou religiosidade, ou seja, título de igreja, placa de igreja. O nosso foco não é esse. O nosso foco é trazer conteúdo contundente, conforme está escrito na Bíblia Sagrada, traduzida por João Ferreira de Almeida. É uma Bíblia fácil de entender, onde ela contém o Novo e o Antigo Testamento. Então, contra palavras contidas na Bíblia Sagrada, nada pode contradizer. Aqueles que aumentaram um tio ou tiraram um tio da palavra de Deus responderá no dia do juiz final por violar, por burlar os ensinamentos da verdadeira palavra de Deus. Eu falei para vocês no outro vídeo anterior que daria continuidade nos estudos, nos ensinamentos da Bíblia Sagrada. Como ela é, sem corte. Se por acaso eu pronunciar alguns erros de interpretação, eu peço desculpa aos ouvintes, aos verdadeiros cristãos, filhos do Deus vivo, o Deus único e verdadeiro, o nosso Pai Celestial, o grande arquiteto do universo, que me desculpe, mas nós não fazemos corte. E aqui hoje eu vou falar para vocês sobre oração. Hoje está aqui por detrás das câmeras, novamente, a matriarca desta casa, desta família Abreu, que por muitos anos nós comemos o que as organizações religiosas colocavam na mesa para nós comer. Ou seja, os ensinamentos de doutrinas, dos estatutos da organização. E eles
burlavam a verdadeira palavra de Deus. Quando eu vi que eu ia carregar esse peso, que eu estava sendo omisso, alienado a um sistema religioso, prevaricando, ajudando a mentir, eu preferi ser imparcial, independente e voluntário, para que a sociedade conheça seus direitos, seus deveres e as suas obrigações como cidadão cristão e não como membros de igrejas que têm que pagar um tributo, um imposto, que esse imposto ele tem um nome na igreja, que ele vem lá do Velho Testamento, que é o dízimo. Mas lá na frente a gente vai falar que o dízimo, ele não é mandamento. O dízimo é um ensinamento para que os membros daquela época arrecadassem fundos para os israelitas ter o direito a ajudar as viúvas, os órfãos, aqueles que tinham voltado da batalha. Então o dízimo tinha essa função, estava condicionado a essa função. Mas no Novo Testamento, Jesus Cristo, Filho de Deus único e verdadeiro, que foi morto e crucificado na cruz, ele trouxe a verdade, que de graça recebei e de graça dai. De graça. E lá na frente eu vou falar o que é de graça. Então vamos dar continuidade aqui. Pauta: oração, dízimo e fé. Para a gente alcançar a salvação e vida eterna, nós precisamos orar, ter fé, crer em Deus, crer que Jesus Cristo é Filho de Deus e nós também somos filhos de Deus, de uma nova geração. Oração é uma aproximação da pessoa a Deus por meio de palavras ou de pensamentos, em particular ou em público. Inclui confissão, ou seja, confessar os nossos pecados a Deus e não ao homem, à liderança de igreja. Porque quem salva é Deus. Está lá em Salmos capítulo 51, a adoração. Essa palavra adoração, ela só tem um fundamento. Está acondicionado, ou seja, adicionado, a adorar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o princípio. Está em Salmos, capítulo 95, versículos 6 e 9. Em Apocalipse 11, versículo 17. Comunhão. Muitos falam na igreja, quando estão palestrando ou pregando, sobre comunhão. Mas qual é o fundamento da comunhão? Comunhão é estar primeiramente em comunhão com Deus,
para que o Espírito Santo de Deus possa habitar em nós. Mas para que o Espírito Santo de Deus possa habitar em nós, nós temos que estar com o templo limpo, puro, purificado, santificado. Senão, é em vão a gente não cumprir essa comunhão com Deus. Não é com a igreja, não é com, como eu vou falar, com homens que seguem a igreja, que produz dentro do templo idolatria, que adora santos, estátua fabricada de gesso ou outros materiais. Isso é abominável aos olhos de Deus. Então não sou eu, Abreu, presidente da entidade Câmara de Cidadania, que está falando isso. Está em Salmo 51, Salmo 95, está em Apocalipse 11, 17, e está lá em Salmos 103, versículo 1 e 8. Então nós precisamos adorar a Deus sobre todas as outras coisas. Não adorai os seus ídolos de igreja. Primeiro, a Deus. Senão você vai perder seu tempo congregando, participando de Santa Ceia, porque você desobedeceu os 10 mandamentos de Deus. Deixou de adorar a Deus e foi adorar organizações religiosas, título de igreja, ou os líderes de igreja, que hoje tem apóstolos, tem padres, tem bispos, tem presbíteros, tem diáconos. E maldito o homem que confia no outro. Vamos dar continuidade. Vamos falar de gratidão. Essa palavra ela tem um peso muito grande sobre nós, seres humanos, de ser ingrato com as pessoas a qual nós convivemos em sociedade. Nós cuspimos no prato que comemos, damos uma punhalada pelas costas, damos um tapa na cara da sociedade. Aí eu quero voltar. Gratidão a Deus, porque Ele é o merecedor de toda a gratidão. Por quê? Porque Ele deu esse ar que eu estou respirando, senão não estaria neste momento falando desse tema, desse foco, oração, santificação e fé. Ele é dono do ouro, da prata, da joia e dos nossos corpos perfeitos. Ele é dono de tudo que nós temos. Tudo que eu tenho e que minha esposa, Nete Abreu, tem, pertence a Deus. Não pertence aos homens. Mas os homens, de tudo que nós temos,
nós pagamos tributo, nós pagamos impostos. Ou 10%, ou 12%, ou 7%, mas nós pagamos imposto. E as igrejas, as organizações religiosas, os líderes, colocaram lá nos seus estatutos, lá nos seus regimentos, que nós somos obrigados a pagar o dízimo para congregar na casa de Deus. Ou seja, lá no templo construído pela mão do homem, as 4 paredes, o Espírito Santo de Deus só está lá dentro dos templos porque nós, filhos de Deus, estamos lá dentro. Se nós sair da porta para fora, aquelas 4 paredes ficam vazias. Mas a igreja, ela continua cometendo erros, cobrando dízimo para que as pessoas possam ser membros e possam participar das atividades da Santa Ceia. E nós não precisamos disso. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos de oração. Nós precisamos de fé. Nós precisamos de comunhão. Nós precisamos de agradecer todos os dias, pela manhã, pelo ar que nós respiramos e pelos nossos corpos perfeitos. Vamos falar de petição pessoal. Está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 8. E ali já vou emendar a intercessão pelos outros. Então, petição é pedir a Deus tudo o que você precisa para suprir as suas necessidades espirituais e também as materiais. A intercessão pelos outros. Se eu for um verdadeiro cristão, filho do Deus vivo, do Deus único, e cumprir os 10 mandamentos, eu posso orar e interceder pelo próximo. Mas se eu não tiver essas qualidades perante Deus, eu posso ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas, e a oração não vai subir aos céus. Porque tudo é vaidade. Tudo é pessoal. Intercessão está em Romanos, capítulo 10, versículo 1. Para ser atendida a oração, requer purificação. Então eu já adiantei. Antes, nós temos que estar purificado, santificado, lavado e remido pelo Espírito Santo de Deus. Como isso acontece? Pela fé em Deus e pelas nossas orações a Deus. Está em Salmos 66, versículo 18. Aí vamos lá para a fé. Muitos falam assim: eu creio em Deus. Mas essa palavra crer, ela não garante 100%
que você crê em Deus? Como prova que você crê em Deus? Quando você está em prova, quando você está em contenda, quando você está em tribulação. Aí Deus, você ora a Ele com fé e peça a Deus para que faça a libertação, que faça o livramento e que afaste o seu espírito, o seu corpo das tentações da carne, do pecado. Então nós precisamos estar purificados, participar das santas ceias, não importa a placa de igreja, Salmo 66, 18, e fé, Hebreus 11, 6. Vida em união com Cristo. Nós temos que ter fé para ter uma vida em união com o Filho de Deus. Senão será em vão você ter uma vida em união com organizações religiosas e esquecer que o foco, o principal, que vai levar você a Deus, as tuas orações, as tuas petições, é o Filho de Deus, é Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Não foi eu que morri por ti. Então, vamos conhecer a palavra de Deus. Vamos ler a Bíblia, de Gênesis, Apocalipse. Eu garanto para você que você não vai ser diferente de mim. Eu li a Bíblia em um ano. Em um ano, Deus tirou todas as dúvidas sobre a palavra de Deus, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E hoje eu sirvo a Deus pela graça e a misericórdia de Deus, e não por ser dezenistas. Eu dou minhas ofertas para ajudar a igreja na caridade, na piedade, mas eu não sigo a lei. E eu vou falar por quê. Porque de graça recebei, de graça dai. Não é pagando dízimo que você vai herdar salvação e vida eterna. Porque dízimo não é mandamento. Não está escrito no Novo Testamento. Tem uma explicação do dízimo no Novo Testamento. E é voluntário. Você não é obrigado. O homem te dá uma lavagem cerebral todos os domingos ou quinta-feira, lá na igreja, que aquele que não der o dízimo é ladrão e salteador e não herdará o reino de Deus, porque está roubando a Deus. Isso é uma estratégia diabólica que foi usada no Antigo Testamento, no tempo da lei, e eles tentam usar isso no Novo Testamento. E Jesus é claro, ele fala, de graça recebei a minha palavra, e de graça recebei. De graça eu vos dou. E nenhum homem pode fazer isso por nós. Vamos falar da submissão e a vontade de Deus. E também, em seguida, a direção do Espírito Santo de Deus. A vida em união com Cristo
está escrito em Jó, capítulo 15, versículo 7. A submissão à vontade de Deus está em Jó, capítulo 5, versículo 17 e 15. E Marcos, capítulo 14, versículo 32 e 36. A direção do Espírito Santo está em Judas, capítulo 1, versículo 20. E o Espírito de perdão está em Mateus, capítulo 6, versículo 2. E o relacionamento correto com as pessoas está em 1 Pedro, versículo 3, capítulo 7. Então, nós precisamos ter direção do Espírito Santo de Deus. Não é da entidade onde você congrega e nem da liderança da igreja. Tá? Não sou eu que estou falando. Tá? Não estou aqui para falar de organizações religiosas. Não estou aqui para caluniar, difamar, julgar, porque o julgamento virá no dia do juízo final. E todos que não cumpriram o que está escrito aqui, vai falar: Senhor, eu dei o dízimo, eu dei a oferta, eu preguei a tua palavra. E Deus vai falar: você deixou de fazer o principal, que era cumprir os meus mandamentos. Então eu não te conheço. O Espírito Santo de Deus, ele está aqui agora. Porque eu e minha esposa, apesar de nós ser carne, ter um corpo, mas dentro de nós temos um espírito. E esse é o espírito que nós servimos, de Deus. Espírito do perdão. Essa palavra é pesada, né? Se você não tem gratidão, como eu falei lá em 1 Timóteo 2:1, como é que você vai ter o espírito de perdão que está em Mateus 6:12 e também em 1 Pedro 3:17? Primeiro você tem que ser grato a Deus por tudo. Por tudo. Porque Ele é o dono do ouro, da prata, da joia, dono do ar que respiramos e dono dos nossos corpos perfeitos. Tudo pertence a Deus. Então você só vai receber a gratidão e agradecer a Deus se você tiver uma vida em união com Cristo e uma direção do Espírito Santo de Deus e um espírito de perdão. Perdoar as pessoas que te magoaram, que te feriram, que te constrangeram. O constrangimento pessoal é uma grande humilhação ao próximo. E todos aqueles que praticarem isso, a ingratidão, a humilhação, não adianta falar que você é evangélico. Também vou falar sobre essa palavra evangélico. Evangélico é aquele que evangeliza, que sai da sua casa e vai pregar o evangelho a toda criatura na face da terra. E a maior responsabilidade nossa aumenta com os nossos vizinhos, com os nossos parentes, com os nossos filhos e filhas, netos. Se a gente não ora nem pelo próximo,
que está próximo de nós, que é a nossa família, como é que eu vou evangelizar? Então, Deus, ele quer um verdadeiro cristão. Ele quer um servidor. Aquele que serve de graça. E Deus te dará em dobro tudo que você pedir. Agora, quando você dá o 10% de dízimo lá, do seu salário, e faz uma prova a Deus, colocando Deus na parede, eu vou dar o dízimo, mas eu vou colocar Deus em prova. Eu quero isso, quero aquilo. Pô, Deus é Pai. Deus ama seus filhos. E Ele conhece as nossas necessidades. Então você não pode desafiar a Deus com o ensinamento do Antigo Testamento. Porque hoje nós somos salvos pela graça, pela misericórdia de Deus. Relacionamento correto com as pessoas. Como eu posso ter um relacionamento correto com as pessoas? Respeitando o direito dela, o dever dela, as obrigações dela, ajudando ela nas suas necessidades. Aí a gente está tendo uma perfeita comunhão com as pessoas e Deus recebe as nossas orações. Eu já fui em várias igrejas e numa dessas placas de igrejas sensacionalista, que prega o dízimo, faz desafio, coloca Deus em prova. Eu e minha esposa estivemos numa igreja dessa fazendo uma visita. E nós não conseguimos ficar até o final. Porque nós não vimos o Espírito Santo de Deus ali. Nós ali, por estar em comunhão com Deus, e nós pedimos sabedoria, inteligência a Deus, para que não contaminasse a nossa mente, o nosso espírito, e Deus nos atendeu. E nós saímos dali igual quando uma pessoa acoa um cachorro contra o outro. E nunca mais voltamos lá. Vocês sabem as igrejas que praticam isso. Então vamos dar continuidade aqui. Eu já falei na outra parte sobre a fé, né? Vamos lá no título: Fé é confiança em Deus, em Cristo e na sua palavra, contida na Bíblia Sagrada, sem tirar uma vírgula ou um tio. Senão você vai estar prostituindo a Bíblia Sagrada. Vai estar mudando o contexto e o texto. Está em Mateus capítulo 15, versículo 28, Marcos capítulo 11, versículo 22 e 24, Lucas 17, versículo 5. Vamos falar do item 2. Confiança na obra salvadora de Cristo e a aceitação dos seus benefícios. Está em Romanos, capítulo 1,
versículo 16 e 17. Em seguida tem conversão, que aí eu vou falar. Então, se a gente não tiver uma verdadeira confiança na obra salvadora de Cristo e aceitação dos seus benefícios, qual é a obra salvadora de Cristo e os seus benefícios? É quando ele foi morto, crucificado lá na cruz e ressuscitou para salvar o meu pecado e o seu pecado. E os benefícios? Tudo aquilo que Deus nos dá. A saúde, a sabedoria, a inteligência, um teto para morar, a despensa da sua casa esteja bem reforçada, para que não falte o pão de cada dia na sua casa. Então, são os benefícios que Deus nos dá. Agora você fala, eu quero um carro. Deus, será que Deus quer que você tenha um carro? Deus, eu quero uma fazenda. Deus, eu quero um avião. Nossa, você quer voar muito alto. E tudo é por merecimento, não é por obra. Obra não salva. E Deus não vai dar nada além daquilo que você merecer. Pode orar, pode fazer o que você quiser, sacrifício, que hoje no Novo Testamento não existe mais sacrifício como no Antigo Testamento, que sacrificavam ovelhas, animais. Deus, ele aboliu isso. Jesus, quando veio, ele aboliu isso. Como também foi abolido a cobrança do dízimo nas congregações. Vamos falar do item 3. A doutrina revelada por Deus. Está em Tito 1:4. Mas antes eu vou voltar lá em conversão. Senão fica para trás. Conversão. Conversão é converter. É mudança de atitude, de costumes, de hábitos. Não está escrito aqui, mas eu estou falando porque eu tenho conhecimento da palavra. Conversão, está escrito, mudança de vida operada por Deus, que está em Atos, capítulo 15, versículo 3. Essa mudança tem dois aspectos, ou seja, dois sentidos, dois exemplos. O primeiro relacionado com o pecado, que chama-se arrependimento. Se arrepender dos seus pecados. E segundo, o relacionamento com Cristo e a fé. Então, eu dei alguns exemplos pessoal, o que é conversão. Mudança de vida, se converter, ter novas atitudes com Deus, com as pessoas, e depois você tem que se arrepender. Isso é muito difícil, né? Pessoas praticam pecado o ano inteiro, 365 dias do ano. Quando chega no final do ano, que eles comemoram o Natal, o nascimento de Jesus, que é outra mentira, é outra heresia, que Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Se você estudar a palavra de Deus, eu vou
depois posso fazer esse estudo, isso é comércio. O homem é tão astuto que ele viu uma brecha de usar o 25 de dezembro como meio de comércio, para vender mais, vender mais, vender mais, a ganância. E as pessoas compram. Isso tem um nome, ostentação. Ostentação. Aquele que pratica ostentação não herdará o reino de Deus. Porque ele sempre quer mais. E ele não vê que do lado dele tem um próximo que não tem na geladeira nenhuma garrafa de água, porque a sua luz está cortada. A sua água está cortada, porque ele está desempregado ou está doente e não pode trabalhar. Mas nós só vemos o eu. Eu sou. Essa palavra eu sou, ela é de Deus. Deus fala, eu sou o alfa, o ômega. Nós não somos nada sem Deus. Então vamos lá falar sobre o arrependimento. Arrependimento. Decisão de mudança total de atitude e da vida, em que as pessoas, por ação divina, é levada a reconhecer o seu pecado e sentir tristeza por ele, decidindo-se abandoná-lo, baseado sua confiança em Deus, que perdoa. Eu não vou ler já os capítulos aqui, os versículos, para não falar que são palavras do Abreu. Porque eu sei que muitos vão assistir esses vídeos e são leigos, são ignorantes, se acham o dono da verdade e acaba blasfemando, cometendo calúnia, difamação e perjúrio contra a palavra de Deus que está aqui. Mateus, capítulo 3, versículo 2, versículo 8. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9 e 10. E 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. E o cumprimento e o arrependimento é a fé. Então, tudo inicia na fé. Se você não tem fé, é em vão você servir a Deus. Deus não habita em templos imundos, contaminados pelo pecado. Por isso que fala que arrepender-vos de todos os seus pecados. E os dois juntos constituem em dois: conversão e remorso. Conversão, mudança de vida operada por Deus. Essa mudança, lá no arrependimento fala a mesma coisa, mas eu não posso pular a palavra de Deus, omitir a palavra de Deus. Essa mudança tem dois aspectos. O primeiro é relacionado com o pecado, que se chama, aí volta lá
afirmação, arrependimento. E o segundo é relacionado com Cristo, que é a fé. Então, a gente tem aqui a confirmação do que o arrependimento fala. E do que nós precisamos? Fé. Fé. Vamos ver remorso? Remorso. Atormentador. Senso de culpa por mal ou crime praticado. Olha que coisa pesada para o ser humano. E muitos participam de Santa Ceia, vão na igreja de segunda a segunda, mas ele está contaminado por esse pecado, que é o atormentador do senso de culpa na sua mente, na sua alma, por mal ou crime praticado. Está em está em Mateus capítulo 27 e 3. É diferente de arrependimento. É diferente. Que é a tristeza pelo pecado cometido e acompanhado da decisão de abandoná-lo. Então nós precisamos sentir remorso, sim, dos nossos pecados, dos nossos erros, da gente ter cometido em sociedade a discriminação, a ignorância, praticado crime. E lá na frente eu também vou falar aqueles que praticam crime, que derramou sangue inocente, não herdará o reino dos céus. Isso é outra mentira, outra prática, outro marketing das organizações religiosas que vão em presídios que tem 10, 20 mil encarcerados, que mataram pessoas inocentes, e fala para ele: se você aceitar Jesus como seu único Salvador, todos os seus pecados serão perdoados. Isso é mentira. Nenhum ser humano que derramou sangue inocente, que está com a mão suja de sangue, e também que praticou corrupção, que são corruptores do erário público, das verbas públicas, ou que deu calote no seu amigo, no seu próximo, que gerou prejuízo, não herdará o reino dos céus. Então, igrejas que usam esses ensinamentos, que vão nos presídios para tirar 10 encarcerados para levar para as igrejas, para dar testemunho, para mexer com a emoção dos membros. Isso é carne e carnal. Isso é um grande pecado. Nós temos que sentir remorso, sentir na alma aquilo que nós fizemos que não agradou a Deus. Aí nós prostramos o nosso joelho no nosso quarto e oramos a Deus. Mas se você derramou sangue inocente, você pode orar 365 dias do ano. E se você morrer no primeiro dia do outro ano, você não vai para o céu, para Nova Jerusalém. Você vai ficar aqui. Então a Bíblia, ela é muito fácil de entender, de compreender, para aqueles que estudam, aqueles que examinam. Agora, aqueles que querem ser teólogo de faculdade, ainda bate assim no peito: eu tenho 4º ano de teologia. O que ele aprendeu lá? Só teologia, porque a verdadeira palavra está aqui, ela é a nossa bússola.
Eu não preciso ir para uma faculdade para sair de lá com canudo, para mim ir para uma organização, apresentar meu canudo para ser pastor e viver de salário da igreja. Dos coitados, dos membros que pagam seus dízimos lá. Porque eles dizem que é obrigado. Se ele não pagar, ele é um ladrão e salteador. E não herdará o reino dos céus. Isso é uma lavagem cerebral, diabólica, tendenciosa e maldosa. Esses são os falsos profetas. E não sou eu que falo, a Bíblia que fala. E quando ela fala, eu não tenho medo de palestrar aonde eu sou convidado. E olha que eu dei muita palestra em 2023, 2022. E para mim não importava a placa de igreja. E muitos me ofereceram igrejas para mim administrar, com salários que eu jamais ia ganhar em empresa privada ou na vida pública. Eu tinha casa paga, tinha um carro, telefone para me ir e vir, gasolina. E eu falei, não. Eu só aceito o chamado de Deus. E Deus não me revelou. Isso é chamado do homem. Por quê? Porque eu tenho testemunho que Deus fez vários livramentos na minha vida. Que eu tenho um vídeo que eu conto a minha história, gravada pela esposa do meu amigo William Camargo. E ali eu não escondi nada não. Porque a minha vida é um livro aberto. E muitos hoje, em dezembro de 2024 para cá, e bem antes, tentaram fabricar boletim de ocorrência tendenciosos, maldosos e perversos para me prejudicar, porque eu sou uma organização fiscalizadora. Câmara de Cidadania de 4/de Utilidade Pública. Foi Deus que tocou na minha alma quando eu vim de São Paulo para cá e criei essa organização. Porque eu via nessa cidade muitas coisas ocultas, escuras, e as pessoas tinham medo de se expressar, de falar, porque havia retaliação, perseguição, ameaça de morte, e eu sofria ameaça de morte, aqui nessa casa, lá na sala, lá embaixo. E você pensa que eu fiquei com medo? Não. Porque antes da pessoa vir, eu sabia quem era ela. Eu sabia o perfil dela. E sabia que ela era pau-mandado de ordenador de despesa, ou seja, de prefeito. E o que ele queria? Dar um cala-boca, um toma lá da cá. Me oferecer dinheiro, me oferecer cargo. Eu não aceitei. E nós, família, fomos trabalhar. Nós tivemos uma cozinha industrial, nós tivemos uma pizzaria, nós tivemos uma transportadora, prestadora de serviço, com terceirizados, com agregados, atendendo todo o Brasil. Depois, eu e meu sócio, que é de outra dominação religiosa e advogado, é um verdadeiro cristão que não se prostituiu, não se vendeu para a organização, não defende criminoso, só casos de família. E eu falei, não. Eu orei a Deus, Deus falou, não, aceita. E nós abrimos essa transportadora. Compramos um caminhão financiado pelo Banestado, na época. E nós tínhamos concorrentes fortes.
E aí começaram também a nos perseguir. Quando nós abrimos a cozinha industrial ali na Coab, na Rua das Rosas, número 20, onde começou a Câmara da Cidadania, depois mudou para esse atual endereço hoje, aqui na Borda, passaram a nos perseguir. Eu, a minha família, e acabei respondendo um processo de 2 anos. E tive que me ausentar de 4 barras por orientação do Ministério Público por 2 anos. Vendemos a nossa casa, 2 casas. O sobrado, que eu consegui outra casa, e o sítio, lá no Rio Bonito do Iguaçu. Está no meu vídeo, lá no YouTube, Facebook. E ficamos lá 2 anos. E numa dessas idas e vindas, Rio Bonito, Iguaçu, porque minha esposa tinha problema, estava fazendo tratamento, eu encontrei na padaria Mona Lisa o candidato, pré-candidato a prefeito, e ele me convidou. Primeiro ele perguntou o que eu estava fazendo em 4 barras, que ele sabia que eu tinha ido embora e sabia o que tinha acontecido. E eu falei, não, minha esposa veio no médico e ela vem sempre, quando eu não venho, vem minha neta, e quando ela não vem ninguém, ela vem com a van de lá do Rio Bonito do Iguaçu, Hospital Carol. Ele falou, poxa, cara, volta, eu vou sair candidato, vem trabalhar comigo, vem me ajudar, a minha eleição é difícil, eu vou brigar contra a máquina. Ali eu senti sinceridade naquelas palavras dele, porque a gente não tinha nada programado, mas eu entrei numa armadilha, eu caí numa arapuca. Quando eu era moleque, eu fazia arapuca para pegar passarinho, e eu caí na mesma arapuca que eu fazia antes para pegar passarinho. Primeiro ano foi muito bom, segundo ano foi bom, terceiro foi mais ou menos, porque estava próxima da reeleição, mas quando chegou ali no final, o terremoto caiu sobre mim. E aí eu fui exonerado, foi feito o boletim fabricado na delegacia de polícia, mas eu sempre firme e fiel a Deus. E falava, Deus, toma conta dessa pessoa, faça justiça, não deixa, Deus, que eu faça justiça com as minhas mãos, que a justiça pertence a Deus. Deus é juiz, Deus é advogado, Deus é justo, Deus é perfeito, Deus é Pai, Deus é misericordioso. E tudo isso eu tive que pagar um preço. Mas, voltando lá, a minha fé em Deus nunca foi abalada. E cada dia mais ela se renova. Cada dia mais. Mas eu quero terminar esse ensinamento da verdadeira palavra de Deus, contida na Bíblia, aqui em remorso e arrependimento. E no próximo, eu vou dar continuidade, que aí vai vir conversão. Conversão é se converter. E aí a gente vai encerrar hoje
no remorso e arrependimento. E não esquecer que o foco é a fé, o arrependimento, o perdão, a santificação, a remissão, o remir, para você chegar a ter salvação e vida eterna, que eu já fiz lá em outro vídeo. Então tudo isso é continuidade. Decisão de mudança total de atitude de vida, em que as pessoas, por ação divina, é levada a reconhecer os seus pecados e sentir tristeza por ele, decidindo se abandoná-lo, baseado sua confiança em Deus que perdoa. Então, resumindo lá no capítulo, em Mateus 3, versículo 2 e 8, 2 Coríntios 7, capítulo 7, versículo 9 e 10, e 2 Pedro 3, 9, e o complemento do arrependimento é a fé. Esses dois juntos continuam os estudos lá em conversão e remorso. Então, meus irmãos, muito obrigado. Eu gostaria que vocês examinassem a verdadeira palavra de Deus, não aceitasse isso aqui como um prato pronto, como eu aceitei de muitas organizações e só quebrei a cara. Mas nunca perdi a fé em Deus. E olha que eu passei por várias provações, estou passando, os homens com as mãos sujas de sangue me perseguem, mas Deus tem feito vários livramentos e continua fazendo. E a justiça virá de Deus. Eu não colocarei a minha mão, porque no dia que eu colocar a minha mão, eu vou perder a minha fé, a minha salvação e a vida eterna, para um dia entrar nos céus com a minha esposa, a qual nós estamos 50 anos juntos, e espero que possamos completar mais 50, né, meu amor? A pessoa, a gente fazer 100 anos, isso aqui é para descontrair. Ela fica ali do outro lado da câmera, tomando conta do enquadramento, e ela aprendeu bem. Tem um grande professor, né? Então, muito obrigado. Você, Aurinete Silva Abreu, mãe dos meus filhos, vó dos meus netos, e minha eterna patriarca da família Abreu. Até quando Deus assim permitir. Matriarca. Fazendo uma correção aqui, matriarca. E eu sou o patriarca, o provedor, mas aqui eu não provenho sozinho não. A minha esposa é companheira e fiel e leal, desde que nós se conhecemos e nos casamos em 1976. Ela é amazonense, manauara, e eu sou paulista do interior de São Paulo. Então essa é a nossa vida, esse é o nosso compromisso, não com o homem, não com placa de igreja, mas com Deus. E servirei Ele até o último dia que eu respirar, e fazendo a vontade dEle, não da lei, não do Antigo Testamento, mas do Novo Testamento. Nós somos remidos e restaurados pelo poder de Deus. Essas bênçãos e esses ensinamentos e essa sabedoria que Deus me deu, eu só tenho que agradecer ao Filho do Deus único e verdadeiro e o Espírito Santo de Deus que habita em mim e habita nessa casa. E aqui nenhum homem pode tocar. Se ele tocar,
Deus fará justiça. Deus será justo. E assim a mesma coisa eu falo neste corpo e no corpo da minha esposa. Porque ela tem fé. E talvez a fé dela é inabalável. Só que precisa muitas vezes nós sempre estar colocando em prática. Porque nós não somos donos da verdade. Somos uma eterna pedra bruta que está sendo lapidada. Para ter conhecimento e sabedoria de Deus. Obrigado, obrigado e obrigado.